Olá, povo de Deus, tudo na paz? Glória a Deus, mais um vídeo aqui para o nosso canal, com a graça do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento, o grande momento de aprendermos sempre mais de Deus e da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Então, continuamos aqui perseverantes, queridos. Vamos aprender mais um pouquinho nesse vídeo hoje. Vamos falar a respeito do chamado, da capacitação daquele que está na obra, naquele que foi chamado por Deus para a obra. Queridos, que muitas vezes, hoje em dia, está aí a igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes escandalizada, as pessoas escandalizando o Evangelho, achando que aquele que está acima do altar, aquele que está à frente da obra, tem que ser qualquer um, tem que ser de qualquer jeito. Não, queridos. Se estão agindo dessa forma, pode ter certeza absoluta que estão agindo por suas próprias vontades e concupiscências. Não estão respeitando a palavra de Deus nem a sua palavra. Porque o verdadeiro pastor, o verdadeiro bispo, aquele que está à frente de grandes obras, queridos, principalmente as grandes igrejas que têm responsabilidade com muitas ovelhas, pode ter certeza, queridos, que se estão agindo, escandalizando, não estão nos parâmetros da palavra de Deus. Eu quero contextualizar aqui com você, lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, uma palavra muito forte, que fala a respeito aqui, querido, das qualificações daqueles que estão à frente da obra de Deus. E não é de qualquer jeito não, queridos, não é bagunçado não, de forma nenhuma. Vamos lá aqui no capítulo 3, que diz assim, fiel é a palavra do Senhor que está dizendo. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, se você quer ser um bispo, um pastor, quer trabalhar na obra de Deus, se nós estamos querendo entrar nesse ministério, se nós queremos trabalhar, se nós queremos estar apto para isso, querido, excelente obra nós almejamos. Ou seja, a excelente função nós escolhemos para nossas vidas, para servir ao nosso Deus. Verso 2, agora que é necessário, não é de qualquer forma, é necessário, primeiro tem as exigências, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, olha só, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não é qualquer um não, querido, não é bagunçado não, a pessoa tem que ter conhecimento, tem que estudar, tem que se esforçar, tem que buscar conhecer a palavra de Deus. Como é que eu vou ensinar alguém se eu não sei nem para mim, queridos? Não tem condições. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Olha só, verso 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Forte, né, queridos? Muitas vezes nós vemos famílias desestruturadas, bagunçadas, sem respeito, e muitas vezes a pessoa quer estar lá na frente de um altar cuidando de ovelhas, cuidando de famílias. Não, de forma alguma, não tem condições. Verso 6, não seja neófito, ou seja, novo na fé, chegou ontem já quer estar em cima de um púlpito com um microfone na mão. Não, queridos, primeiro tem que ir para o seminário, tem que estudar, tem que se preparar, tem que buscar de Deus o conhecimento. O Espírito Santo tem que direcionar. E fala aqui, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Muitos hoje que eles estão sendo condenados pelo diabo a viver amarrados segundo os seus preceitos. Não os preceitos da palavra de Deus, mas os próprios preceitos do inferno, envergonhando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, verso 7, pelo contrário, nada de neófito, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Olha só, queridos, um termômetro maravilhoso para vermos quem a pessoa é, olharmos os seus vizinhos, é escutarmos os seus vizinhos, porque aí você vai ver. Esse é o termômetro, muitas vezes, da pessoa. Aí diz aqui, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Muitos já estão laçados, que faz tempo, estão só envergonhando o evangelho, né? Infelizmente. Semelhantemente, verso 8. Quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Está vendo aí? De uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de só da ganância. Pensa somente no dinheiro, né, queridos? Conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Olha aí. Verso 10. Também sejam estes primeiramente experimentados. Queridos, muitas vezes se você está começando na obra, está sendo experimentado, sabe que Deus está te preparando para uma grande obra. Tem que ser experimentado. A pessoa não tem experiência nenhuma em nada, queridos. E muitas vezes já quer ser pastor, quer ser bispo. Meu Deus do céu. Aí fala aqui,
experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Somente se for aprovado, queridos. Aí continua aqui. Da mesma sorte, quanto às mulheres, para vocês, mulheres, da mesma maneira, há responsabilidades, né? Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Olha aí, tudo é uma palavra forte, tudo. 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Verso 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Olha, queridos, maravilhoso, hein? Aqui tem promessa do Senhor para diaconato, ou seja, se você é um diácono, se eu sou um diácono, se somos diáconos na igreja do Senhor, o Senhor vai nos dar preeminência e teremos intrepidez muitas vezes em curar, em orar pelo enfermo, fazendo a obra de Deus com decência, com ordem, sendo respeitado. Queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos exaltar. Já ao contrário, os orgulhosos, exaltados, muitas vezes vai ser envergonhados. Queridos. Então, fica essa palavra para todos nós, queridos. Não pense que é bagunçado, não. Se estão agindo de forma contrária à palavra do Senhor, estão agindo contrário, estão fazendo de qualquer jeito, pode ter certeza absoluta, queridos. Esses não saíram de Deus e nem foram escolhidos pelo Espírito Santo. Muitas vezes o diabo está dominando o espírito desse mundo, os principados e as potestades estão dominando as mentes, corações, atitudes, para que hajam totalmente errado e escandalizem a palavra de Deus. Então, se você é um diácono, se você é um bispo, se você é um presbítero, se você é uma ministra do Evangelho, uma pastora, uma mulher que desempenha a obra do Senhor, fique firme se você tem feito com honra, se você tem feito conforme a palavra de Deus. Permaneça firme, queridos. E para vocês que muitas vezes escutam, muitas vezes é convidado para ir a um culto em uma igreja, muitas vezes fala, vou nada, não vou lá não, que lá é uma bagunça, lá é feito é uma zoeira. Muitas vezes igrejas pequenas no meio das residências, com som alto demais, querido, um louvor totalmente desregrado, desafinado, muitas vezes perturbando os vizinhos, a vizinhança. Não, isso não é igreja, querido, não foi isso que o Senhor Jesus Cristo escolheu para nós. Ah, mas se fosse um bar, você preferia que fosse um bar? Não prefere que seja bar e que nem seja uma igreja descontrolada sem a presença de Deus. Tem que ser com ordem e decência. Baixa o som. Se o louvor ainda não tem capacidade para ser um louvor afinado, bem feito, baixa o som, baixa o louvor, coloca aí, tira a bateria muitas vezes, coloca o som mais baixo, para que os vizinhos não fiquem escandalizados. Ou você acha que esses vizinhos próximos a vocês aí vão entrar nessa igreja? Jamais, queridos. Elas não querem de forma alguma, ou seja, por isso que eu falei que os vizinhos são o nosso termômetro muitas vezes. Então, queridos, fica essa palavra para não me alongar muito no vídeo, para que não fique cansativo. Fica essa palavra para todos nós, amém? Que Deus abençoe a todos, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Abraço, querido, fiquem na paz.